adorar o nome do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé e abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmo, número 103, versículo 17 ao versículo 18. Salmo 103, verso 17 e verso 18. Nos diz a palavra do Senhor: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade à eternidade sobre aqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos teus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos mandamentos para os cumprir. Aleluia, sabemos que nós somos cobertos com a misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus, somos gratos por estar na Tua casa e poder oferecer um culto em adoração ao Teu nome. Deus, receba agora o louvor da Tua igreja, a adoração da Tua igreja. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala ao coração dos ouvintes da Tua palavra, Senhor. Que almas possam render a Teus pés. Deus, abençoando, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Deus, aquele que tiver qualquer tipo de necessidade, o Senhor conhece e sabe. Entra com providência, Senhor, e que possamos ser revestidos com o Teu poder. Fica conosco e com a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ouvir aqui a irmã Geisiane, que vai estar adorando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. E após a nossa irmã Geisiane, o nosso presbítero irmão Dilson prepara a leitura oficial do culto desta noite. Glorificado é o nome do Senhor, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Não estou com a voz muito boa, mas vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de 192, irmãs, a nossa harpa. Jesus, abençoa, Senhor, amém, Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, oferece graça tal
no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, o Calvário. Amém, aleluias. Vamos louvar também com o hino de número 200. Jesus, abençoa, Senhor, vai falando, Espírito Santo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém, Jesus. E eu peço perdão, irmão Jonas, por não ter comparecido nessa quinta-feira, que a Ana não está muito boa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela filhinha da irmã. Esses dias não estava muito bem. Eu conversei com o Juliano hoje. Ele disse que ela está recuperando, mas ainda está tomando alguma medicaçãozinha ainda. Mas Deus é o dono da obra, né, irmão? Temos que fazer a obra do Senhor e Deus cuida de nós. Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Graças a Deus por nos conceder mais uma oportunidade, uma quinta-feira, e podemos estar na casa do Senhor. Sabemos que é difícil estarmos no meio de semana na casa do Senhor, porque temos nosso compromisso, moramos longe da igreja, se torna um pouco mais complicado mudar, alterar a cidade de ponta a ponta e podemos estarmos ainda no culto reunidos na casa do Senhor. Mas aqui estamos
fazendo um pouquinho de sacrifício, mas o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e nós somos dependentes e carentes do nosso Deus. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 24. Vamos ler 14 versículos aqui desse texto, desse capítulo. Mateus, capítulo 24. Nós sabemos que hoje é um culto da vitória, mas esse assunto da volta de Cristo está tão mal comentado, né? Estão deixando de comentar a vinda de Jesus, e nós precisamos estar sempre atento a isso, né? Lembrando da volta do nosso Deus. Mateus capítulo 24 diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular. Eles pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Amém? Graças a Deus que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Temos algum pedido de oração específico? Irmão José sempre pedindo oração, e nós somos sempre dependentes de oração, né? Irmão Zé passou por um período aí meio assustador, né, irmão Zé? Mas está firme nas mãos do Senhor. Vamos orar uns pelos outros, né? Se tivesse aqui cheio de jovens, os jovens não estariam pedindo oração. Tem saúde, né? Geralmente os mais idosos precisa de saúde. Todos nós precisamos buscar a Deus, porque nós temos um Deus que suporta todas as nossas necessidades e ouve, né, a nossa petição, a nossa súplica. Grande e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo e precioso por estarmos reunidos mais uma vez na tua casa, Senhor, para juntos nós meditarmos, glorificarmos o teu nome, rendemos graças ao ti, Senhor, pois tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Te pedimos a tua graça, Senhor, sobre a vida do irmão José, dando saúde a ele, a sua família, aos seus filhos e seus netos. Que o Senhor possa abençoar grandemente esta família, Senhor, esse patriarca que nos abençoa sempre com a sua presença entre nós. Que o Senhor possa abençoar grandemente os teus servos que têm manifestado, Senhor, o desejo de uma cura, de uma bênção. Senhor da glória, tu conheces as nossas necessidades, Senhor, e está ouvindo a nossa petição e há de nos atender, Senhor da glória. Nós te louvamos, ó Deus querido, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos, que leitura tão linda que o nosso presbítero irmão Dilson nos trouxe. O versículo 27 diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabemos que está perto o dia da vinda do Senhor Jesus e devemos sim estar preparados, esperando o arrebatamento da igreja. Vamos ouvir aqui o hino com a nossa irmã Mara, que vai adorar ao Senhor. Sabemos que
Hoje é um culto da vitória, irmãos. E às vezes, devido muitos estar estudando, então a frequência é um pouco, mas sabemos que o Senhor, o Deus da vitória, Ele está aqui conosco. E após a nossa irmã, o pastor está fazendo as apresentações. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom, né? Como uma das nossas canções diz, em vez de murmurar, canta, né? Perdão por reclamar. Muitas vezes nós nos esquecemos dos benefícios
e nossa consciência perde aquela noção do que diz o Salmo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele tem feito muitas bênçãos para nós, né? Tem trazido muitas bênçãos para nós. Meus irmãos, nós queremos saudar bem-vindo, iniciando aqui pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Sempre temos um grupo significativo de irmãos que nos acompanham, né? Assistem o culto via online, né? Para nós sempre é uma alegria e um prestígio muito grande ter pessoas que nos acompanhem. E nós queremos dizer que todos são bem-vindos também a esse culto. E nós temos a alegria de nessa noite ter junto conosco um ministro da palavra do Senhor, né? Conheci há pouco tempo o evangelista Geniel Nogueira e hoje ele nos dá a alegria de estar aqui. Fique de pé, Geniel. E ali está sua filha Júlia, é isso, né? A Júlia, a Nicole é a maiorzinha, né? E acompanha ele um amigo de Santa Isabel, lá do estado de São Paulo, que é meu xará, né? Nilson Paiva. Que bom que vocês vieram, que alegria revê-lo, poder cumprimentá-lo e dizer que o nosso coração ainda continua da mesma maneira, amando porque nós nos amamos, porque Cristo nos amou primeiro. Vou pedir mais uma vez aí o presbítero Jonas, dar um abraço aí bem caloroso, e assim também vocês estão sendo abraçados, tá bom? Que vocês sintam muito bem entre nós. Todos nós queremos saudá-los, então a igreja, numa só voz, vamos dizer juntos: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Meus irmãos, lembrando a todos que nós temos sempre os cultos aos sábados, iniciando às 19h30, né? Não devemos esquecer também que nós estamos às vésperas aí da confraternização dos jovens, e temos que assim também proclamar a todos, lembrar a todos que está em edital, né? O termo aí de convocação para a nossa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser no dia 7 de setembro, né? Também teremos o trabalho aqui, porque já era programado o Congresso dos Jovens, mas também teremos a posse do pastor Antônio, né? Que vai assumir a presidência da nossa igreja a partir do dia 7 de setembro, portanto, passando essa sexta a 8, né? Estará sendo empossado pela CIADEP, nossa convenção estará aqui, fazendo os termos de posse, e todos somos convocados, os membros são convocados para ali estarem. Então, não vamos esquecer isso, mas também temos o nosso trabalho. E no próximo sábado é culto dos adolescentes, né? Um trabalho muito especial. No nosso domingo é a escola bíblica dominical, e à noite a ceia do Senhor. Trata-se do primeiro domingo do mês, e nós celebramos sempre a lembrança da morte do Senhor Jesus nos emblemas do pão e do vinho, lembrando o seu corpo e o seu sangue que foi dado para o nosso resgate, foi oferecido para os nossos pecados. Por causa disso que nós somos salvos, porque Cristo morreu por nós, e essa é a graça do Senhor manifestada, que pela graça somos salvos por meio da fé. Então, todos somos bem-vindos sempre à casa do Senhor, acompanhando aí os trabalhos. Não vamos deixar de nos ausentar da casa do Senhor
para sempre mantermos a nossa comunhão. Mais do que isso, mantermos a nossa comunhão também espiritual, que não é, sem dúvida alguma, limitada e circunstanciada pelo templo, porque nós sabemos que o verdadeiro templo hoje somos nós, que somos santuário do Deus vivente. Então, nós somos templo do Senhor. Cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, nosso coração, para sempre estar limpo e purificado, para termos sempre comunhão com o Senhor. Mas aqui essa casa é o lugar onde a igreja se reúne e nós secundariamente chamamos de casa de oração, casa do Senhor, né? Então, vamos aqui congregar todos nesse final de semana, os trabalhos que se prosseguem. Dizemos a todos que somos bem-vindos também ao santuário da casa do Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Graças a Deus, né? Continuação do culto. Então, aqui agora, evangelista Gedeon. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 3, versículo de número 4 e versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, meus queridos? Este texto, acredito ser um texto conhecido pelos nossos queridos irmãos, que fala sobre um leproso e também faz uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de comentar em rápidas palavras a maneira que este leproso chegou diante do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que ele chegou e prostrou-se diante do Senhor Jesus. Quando ele se prostra em uma forma de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você usasse agora a sua imaginação e pensassem em um homem com uma lepra em seu corpo e possivelmente parte do seu corpo já estivesse mutilado. É bem possível que ele não tivesse mais parte do nariz, parte das orelhas, parte, quem sabe, dos dedos, e o seu corpo inflamado pela lepra. E este homem, para os irmãos entenderem, ele não poderia ir até a cidade, ele não poderia estar no convívio com as pessoas por causa da sua doença. A lepra, no tempo, lá na antiguidade, era uma doença incurável, só Deus mesmo poderia curar esta enfermidade, e as pessoas que eram acometidas por essa doença estavam praticamente, se não fosse por Deus, condenadas a morrer. E elas também tinham que ser retiradas do meio da sociedade. Ela não viveria mais em comunidade, no meio da sociedade, tinha que ser retirado da cidade. Também logo tendo que ser retirado da cidade, também era retirado do convívio da sua família. Se fosse um homem casado, ele estaria longe dos seus parentes, da sua esposa, se tivesse filho, dos seus filhos. Então essa doença era uma doença que afastava a pessoa de um convívio social, mas também afastava de um convívio familiar. Era uma doença que não judiava apenas o corpo, mas mexia muito com o sentimento da pessoa, porque ele tinha que viver isolado e fora da sociedade. E este homem, se ele entrasse na cidade, a pessoa com lepra, ele tinha que gritar a uma certa distância, imundo, para que todos aqueles que chegassem e olhassem para ele, percebessem e soubessem que ele tinha esta enfermidade
e que não encostasse perto, porque a lepra também era uma doença contagiosa. E este homem, ele se enche de coragem e ele chega até o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que ele ouviu algum testemunho, ouviu alguém dizer: olha, existe um Senhor, Jesus, que ele está operando maravilhas e milagres. E eu começo a entender o coração daquele homem, sentindo e acreditando nesta palavra e começando a sentir o poder de Deus na sua vida. E ele toma a decisão de chegar até Jesus. Quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele se prostra diante do Senhor Jesus. Eu começo a imaginar um homem naquelas condições, seu corpo aos pedaços, ele dobra os seus joelhos, se curva diante do Senhor Jesus Cristo, e ele fala algo tão interessante, meus queridos, que ele diz da seguinte maneira: se queres, podes me tornar limpo. Aleluia! Ele tirou da esfera humana e colocou na esfera divina. Ele tirou do mundo material e colocou no mundo espiritual a sua causa, e ele não colocou nenhuma, não forçou a Deus fazer nada. Ele simplesmente disse: se queres, podes me tornar limpo. Ele estava dizendo da seguinte maneira: a vontade é tua, o domínio é teu, Jesus, aleluia. E se tu quiseres, tu podes curar essa enfermidade de mim. E ele chegou da maneira certa, chegou adorando. Ele chegou com humildade, chegou na presença de Deus, prostrando-se. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo olha para ele e diz da seguinte maneira: quer ser limpo. E tocou nele. Agora eu começo a imaginar outra situação. Vejo um homem, possivelmente mutilado pela doença, pela lepra, mas depois do toque do Senhor Jesus Cristo e da palavra do Senhor Jesus, quero ser limpo, e o toque de Jesus naquele homem, eu vejo uma transformação. Eu começo a imaginar aquela orelha que, se porventura faltasse um pedaço, voltando às suas condições normais. A cartilagem do nariz voltando às condições normais. As manchas, as enfermidades, as feridas que poderia haver no corpo dele, voltando às suas condições normais, as peles voltando à sua condição normal. E aquele homem imediatamente ficando curado. Aí Jesus olha para ele e diz da seguinte maneira: vai, apresenta-te ao sacerdote. Por que apresenta-te ao sacerdote? Porque o sacerdote naquela época era a pessoa responsável por examinar a pessoa se ela tinha ou não a lepra. E também porque tinha que oferecer sacrifícios em função da cura que ele tinha recebido naquele momento. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando o Velho Testamento e dizendo da seguinte maneira: o Velho Testamento está aprovado. Por que eu estou falando isso? Não é aqui na igreja o que eu vou dizer, mas uns dias atrás eu ouvi alguém dizer da seguinte maneira: nós temos que ler o Novo Testamento. O Velho Testamento nós não precisamos ler. Uma pessoa dita estudiosa da Bíblia, da palavra de Deus. Não podemos, esquece o Velho Testamento. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele aprova o Antigo Testamento. Ele diz: apresenta-te a Moisés. Ele está falando bem assim, olha, a palavra de Deus é uma só, e ela é válida do início ao fim. Ele está validando, ele está aprovando quando ele remete a Moisés, porque está falando das Escrituras, está falando do Pentateuco, está falando da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, meus queridos, ele está aprovando a palavra de Deus. E eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, Agostinho que disse, ele diz da seguinte maneira: que o Novo Testamento está contido no Velho, e através do Novo, o Novo é entendido. É uma maravilha. Então a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é um livro só, é a palavra de Deus, aleluia. E este meu Jesus poderoso está em nosso meio, e ele pode operar um milagre na tua vida. Você pode ter vindo nesta noite aqui com algum problema, mas eu quero te dizer que o meu Senhor, o teu Senhor, Jesus Cristo, está neste lugar e ele pode restaurar a tua saúde em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Sabemos que o nosso Jesus está pronto a curar.
Às vezes a enfermidade, a lepra, ela não está na pele, irmãos, mas está na alma. Aleluia. E o nosso Jesus é especialista em curar todo tipo de lepra, que tira a comunhão do homem com Deus. Quero convidar aqui o presbítero Ronaldo, que vai ler uma leitura concernente às contribuições, e após essa leitura, a Mancida estará adorando a Deus e a igreja contribuindo com o reino dos céus. E o jovem Gabriel estará recolhendo as contribuições. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer algo para os irmãos antes de ler a palavra do Senhor. Eu deveria estar em Sarandi, eu tinha um negócio para resolver lá. E eu cheguei com pressa do serviço e tomei um banho rápido. Fui dar partida no meu carro, ele não pegou. Não pegou. E eu não quis acabar com a bateria. E a gente tem um pouco de experiência com carro velho. Fui lá para ver se estava indo combustível no motor. E não está indo. De princípio, a gente fica um pouco nervoso com a situação. Mas eu falei, eu não vou me estressar. Eu não vou murmurar. Eu vou para a igreja. Vou clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Depois nós resolve isso aí. Outra questão, irmãos, vamos orar. Você que é motorista, e eu estou todos os dias na rua de Maringá, tem dia que eu corto essa cidade umas 2, 3 vezes no dia. Você que é motorista, ore a Deus, dirija com bastante atenção, porque o povo parece que não está tendo noção do perigo. Há muitos acidentes acontecendo na nossa cidade, dentro da cidade, acidentes graves. Então, ore, pede a direção de Deus, tenha calma no trânsito e Deus vai nos dar a vitória. Vamos vigiar nesta área. Amém? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 35, verso 5, que diz: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará para a oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Lá em Lucas, também no capítulo 21, vai falar que, olhando ele, viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe subejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento que tinha. Deus não está querendo aqui o que sobra, o resto. Deus está querendo uma oferta que seja voluntária, que seja de coração. Ele não obriga ninguém a dar nada, mas quando nós ofertamos ao Senhor, tem que ser de coração. E ele observou os ricos lançar a oferta na arca, mas eles estavam dando aquilo que estava sobrando. E aquela mulher deu 2 moedas, mas deu de coração do seu sustento. Amém? Nos colocamos de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento que nós vamos ofertar na casa do Senhor. Pai querido, mais uma vez estamos aqui para apresentar a nossa oferta a Ti, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Ó Pai querido, abençoa o Teu filho, Senhor, que tem oferta, que tem, Senhor, para depositar na arca, Senhor. E aqueles que não podem, Senhor, Tu conheces, Tu sabes da necessidade de cada um de nós. Por isso, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos, que o Senhor supre as nossas necessidades, Senhor. Que possamos, ó Deus querido, estar aqui, ó Deus, Te adorando de coração, trazendo, Senhor, que seja 2 moedas, mas que seja do coração, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai querido, neste momento. Amém.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. É bom estarmos aqui, né, para junto cultuarmos ao Senhor. Final de semana eu trabalhei sábado e domingo, não pude estar aqui. E hoje, para a glória de Deus, né, poder estar aqui. Eu não tive aula, então eu falei, Dilson, vamos na igreja hoje. Ele chegou mais cedo e aqui estamos para adorar ao Senhor. Eu quero louvar o Senhor com o hino de número 185 da harpa. Os irmãos que quiserem me acompanhar, é uma oração esse hino. Invocação e louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar ao céu nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Convido a igreja a colocar-se em pé. Nós estamos ali já com o horário um pouco avançado. Vamos receber aqui o nosso irmão evangelista Gidiel, que vai nos trazer a palavra do Senhor. E eu quero dizer, irmão Gidiel, que além da igreja, tem muitos ouvindo a mensagem, cultuando a Deus conosco através da internet. Tenho certeza que Deus usará grandemente para levar a mensagem ao coração dos irmãos que nos ouvem pela internet. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? De pé como estamos, abramos nossas Bíblias, livro de Josué, no capítulo 14. Josué 14. Vamos ler a partir do verso 6. Aleluias. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu,
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta conforme sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Podeis vos assentar. Amados, é uma alegria muito grande poder voltar a esta casa, essa igreja tão bonita, rever Pastor Nils. Pastor Nils foi quem me recebeu quando eu cheguei de São Paulo, e os irmãos que chegaram também estão tendo essa alegria como eu tive. Fui muito bem recebido, Pastor Nils, muito obrigado. Me recebeu de braços abertos e nos ajudou muito, graças ao Senhor por isso. E hoje, amados, aqui nós estamos com o nosso coração muito feliz. Estou em Maringá há mais ou menos 3 anos e meio, um pouco mais. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui o Senhor tem estado do nosso lado. Não para que não tenhamos luta, mas o Senhor está do nosso lado para dizer para nós nas lutas: não tema não. Não tema não. Amados, nós somos constantemente tentados a desistir. Constantemente nós somos tentados a desistir. E o Senhor te traz aqui esta noite tão somente para falar contigo, para você prosseguir. Nós ouvimos nosso amado lendo em Mateus 24:13, quando a palavra do Senhor fala conosco, aquele que perseverar até a metade do caminho. Não foi isso que nós lemos? Aquele que perseverar até o fim. Tu, porém, vai até o fim. A questão é, amados, que de onde nós estamos até chegar ao fim, o percurso é complicado, né? E é neste percurso que nós somos constantemente tentados a desistir. Porém, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente vê os exemplos da palavra do Senhor, o nosso coração se enche. Só a leitura que nós fizemos, uma breve biografia de Calebe, enche a nossa alma de esperança e de gozo.
Enche a nossa esperança. Quando os irmãos conhecem muito bem o que se passou, quando Israel sai do Egito e eles entram no deserto, Moisés, eu imagino que há uma curiosidade, há uma expectativa, há uma perspectiva, há um desejo de conhecer, de saber como é a terra que o Senhor prometeu, essa terra que mana leite e mel, como é Canaã. Moisés, então, ele chama as tribos, e dentre as tribos, um representante de cada tribo, e envia estes 12 homens para que espiem a terra. Moisés fala, olha, vai lá, veja como é a terra. Percebe lá, anota, eu quero saber como é a terra, se ela tem muitas árvores, se tem pouca árvore, se tem muitos montes, se os montes são altos, se são baixos, se tem fonte de águas, se o povo que habita na terra é muito, é pouco, é forte, não é forte, se as cidades são edificadas, como que eles moram, se as cidades são muradas. Moisés quer saber como é a terra para onde Israel está marchando, está caminhando, a terra a qual o Senhor promete para eles, tirando-os da terra do Egito. E os irmãos sabem muito bem que aqueles 12 homens vão para aquela terra e eles olham a terra, é uma terra deleitosa, é uma terra que mana leite e mel. Eles colhem uvas, eles colhem romãs, eles colhem figos. E dá a entender pelo texto que precisava de 2 homens para carregar um cacho. Eles trazem uma pequena amostra, eles trazem uma prova daquela terra. Quando eles retornam, a maioria do povo diz, olha, nós não podemos entrar naquela terra. Aquela terra é uma terra que devora os seus moradores. Aquela terra é uma terra que é habitada por um povo muito forte. Os filhos de Anak estão lá, homens grandes e fortes, gigantes, estão naquela terra e nós não podemos entrar naquela terra. É o que Caleb está dizendo aqui. Ele está relembrando Josué do acontecido. Eles fazem o coração do povo derreter. Porque quando o povo ouve essa notícia, começa uma murmuração generalizada. O pânico se instala no arraial de Israel, e os irmãos sabem que notícia ruim, ela explode. Nem precisa de Facebook nem WhatsApp. A notícia espalhou como uma bomba pelo arraial de Israel que a terra para onde eles estavam marchando, a terra para onde Moisés estava conduzindo eles, era uma terra impenetrável. E o povo então começa a murmurar dizendo, por que nós não ficamos no Egito? Quem dera que nós morrêssemos lá no Egito. Meus irmãos, e a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que nem todo mundo que vê, que contempla grandes sinais, persevera na caminhada. Meus irmãos, esta geração saiu do Egito, terra onde eles eram escravos, de uma maneira tão gloriosa.
Eles viram a mão de Deus agir nas 10 pragas. Eles saem de uma maneira gloriosa, eles escapam de uma terra de onde eles diziam, não tem como nós sairmos daqui, como é que Faraó vai liberar? Não libera. Sair na força não dá, nós não temos preparo, não temos exército, e o exército de Faraó é uma potência na terra, mas o Senhor operou, estendeu a mão poderosa, agiu na terra do Egito, tira eles do Egito, eles estão caminhando diante do mar vermelho, a mão do Senhor novamente age, e o mar se abre, eles passam, o Senhor abriu o caminho onde não tinha caminho, bendito seja o nome do Senhor, e eles contemplaram milagres grandiosos, maravilhas do Senhor. Nem todos que veem grandes milagres perseveram na caminhada. Nem todos. Mas, queridos, a palavra do Senhor para nós essa noite, para nossa breve meditação, é: persevera no Senhor. Porque nós somos tentados constantemente a desistir na caminhada, a palavra do Senhor para nós constantemente é perseverar no Senhor. Porque nós tememos diante das dificuldades, porque nós tememos diante do desconhecido, porque nós tememos diante das situações que fogem ao nosso controle, porque nós tememos as noites escuras, porque nós tememos o sofrimento, porque nós tememos as dores, porque nós tememos aquilo que é mais forte do que nós. A palavra do Senhor para nós constantemente é: não temas, porque eu sou contigo. Olhe para mim, olhe para Jesus, para você perseverar nele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, amados, quando nós olhamos para o Senhor, quando a nossa base é a palavra que sai da boca do Senhor, você é um sujeito diferente. O que eles viram na terra não foi mentira. Eles viram de fato homens grandes. Eles viram de fato homens de grande estatura. Eles não inventaram o inimigo. Não foi coisa da cabeça deles. O que eles viram era real. Porém, os 10, eles viram grandes homens, cidades fortificadas, muito mais forte do que eles, de tal modo que eles diziam: olha, nós somos como gafanhotos diante deles. Porém, Caleb e Josué, eles estão agarrados à palavra do Senhor. Eles estão agarrados à promessa do Senhor. Por isso que o Senhor falou com Moisés: Moisés, os murmuradores não vão entrar na terra. Mas não vai entrar de jeito nenhum. Pode esquecer, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai entrar, vai morrer nesse deserto. Mas Caleb, o meu servo, em Caleb houve outro espírito. Aleluia. Estão diante da mesma situação. Estão diante da mesma dificuldade, estão diante do mesmo impasse, estão diante do mesmo inimigo forte. Uns murmuram e querem voltar para trás, mas aquele que está apegado à palavra que saiu da boca do Eterno, ele não retrocede, ele vê o inimigo, ele não ignora o inimigo, ele não é louco, não é fantasioso, mas ele confia na palavra do Senhor o Todo-Poderoso. Caleb disse: o inimigo é real,
o inimigo é forte, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra, independente de quem está habitando nela. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa olhar para Jesus. Eu vou te falar uma coisa, inimigo grande, irmão, gigante sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas é sempre. Aliás, você já aprendeu isso. Você já descobriu que dificuldade na sua vida não falta. Ou na sua vida não tem problema. De repente, não tem, né? Mas eu sei que na minha tem. Por isso, o Senhor nos convida a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor chama o povo, propõe ao povo uma caminhada, propõe ao povo a travessia do deserto para entrar numa terra que Ele havia prometido. O Senhor te chamou, o Senhor te tirou do Egito, o Senhor te tirou do pecado, o Senhor te colocou num caminho que por si só tu não poderias entrar, e o Senhor propôs a você uma caminhada. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos prosseguir na nossa caminhada proposta, olhando para Ele. Porque se você olhar para as dificuldades, você vai fazer igual Pedro. Lembra daquela tempestade que Jesus ficou no monte orando? Os discípulos entraram no mar, está indo, está navegando, está andando, está navegando, está remando, o vento é contrário, o negócio não vai nem para frente nem para trás, e o vento vai ficando cada vez pior, as ondas vão subindo, está todo mundo apavorado, está todo mundo preocupado. De repente vem Jesus andando sobre as águas. E aí, os discípulos não tinham visto aquilo. Porque talvez passasse no coração deles a situação seguinte de que eles poderiam pensar, olha, se Jesus estivesse aqui, mas Jesus não está, Jesus está lá no monte, ficou orando. E agora, como é que faz? Como é que socorro? Como é que faz? Jesus não está aqui, como é que faz? De repente, os irmãos conhecem, Jesus vem andando sobre as águas. Para nós sabermos, amados, que não tem situação na tua vida onde o Senhor não te alcance. Não tem situação na tua vida que o Senhor não te veja. Porque a Bíblia diz que Jesus está no monte, Jesus está orando, e vendo que eles já estavam cansados e fatigados de tanto remar, não tem circunstância que te encubra dos olhos do Senhor que te chamou. Bendito seja o nome dele. Pedro olha e fala assim, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir andando sobre as águas. E Pedro desceu, não desceu? E andou sobre as águas, não andou? Ele olha para Jesus e vai andando sobre as águas. Irmão do céu, qual o ser humano que fez aquilo? Se você quer viver coisas extraordinárias, você tem que orar coisas extraordinárias. Pedro pediu um negócio que eu acho que os outros se falou, cutucou, tá doido, Pedro? Nós deixamos de viver coisas grandes porque nós não acreditamos nelas. Sabia? Nós deixamos de viver coisas grandes, porque, amados, se Pedro não pede para ir lá, Jesus não chamaria para ele andar sobre as águas, ou chamaria? Não chamaria. Pedro pôde dizer, eu andei sobre as águas, afundei, mas eu andei sobre as águas, eu pedi, falei com o Senhor, Ele me chamou, eu andei sobre as águas. Muitos poderiam só lembrar do afundamento, né? Mas ele andou sobre as águas.
Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas diz a Bíblia que, sentindo o vento forte, ele começou a olhar, o vento está batendo, acho que a ficha caiu, falando, onde que eu estou, o que eu estou fazendo? E ele afundou. Meu irmão, não olhe para a luta não, olhe para Jesus. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca experimentei uma situação de estar num barco, provavelmente pequeno, bem arcaico, no meio de uma tempestade. É muito difícil, eu imagino, você ignorar o que está acontecendo. É muito difícil você esquecer que tem vento ali, que a onda está ali, que há uma grande possibilidade do barco afundar, e se afundar você está mal. A princípio, Pedro consegue, está olhando para Jesus, está vivendo coisas gloriosas. Nunca ninguém fez um negócio daquele, mas Pedro está fazendo, está vivendo, mas de repente ele sentiu o vento, olhou para o lado e afundou. Então, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quem persevera em andar com o Senhor não vai com a maioria. Todo mundo está dizendo, não dá para entrar na terra, o nosso exército não vai vencer eles. Nós somos como gafanhotos diante dos deles. Eles vão esmagar, vão nos triturar. Não dá para vencer. Desanimou todo mundo, derreteu o coração do povo. Todo mundo está dizendo aquilo. E não era mentira, não. Mas quem persevera no Senhor, quem está andando apoiado na palavra do Eterno, não vai com a maioria, ele fica com a promessa de Deus. Estão dizendo, mas o país está ruim, está em crise, a economia não está boa, a coisa está indo de mal a pior, mas ele está firmado na palavra do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Todo mundo de Israel está dizendo, Baal é Deus. Jezabel está dizendo, não, Deus aqui é Baal. Os profetas, os 400 estão dizendo, não, Deus aqui é Baal. Os outros 450 dizem, não, Deus aqui é Baal. Israel todo está dizendo, não, Deus aqui em Israel, Deus agora é Baal. Está todo mundo dizendo a mesma coisa. Aí vem Elias e fala, não é Baal, não. Se Elias fosse olhar para a maioria, lembra do desafio? Que coisa, que ousadia, que coragem, porque ele sabia quem era o Senhor, ele sabia quem o havia chamado, ele estava apoiado na palavra do Eterno, ele sabia que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele não vai com a maioria. Bendito seja o nome de Jesus. Quem persevera com o Senhor é diferente. Você percebe isso. Quem persevera com o Senhor não vai com a maioria, e você percebe isso. Quem persevera no Senhor não teme os gigantes. Quem persevera no Senhor não teme as situações que são mais fortes do que ele. As situações que ele por si só não tem condições de superar. Sabe aquela adversidade que quando vem, você diz, e agora? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas aquele que persevera no Senhor, ele não teme o gigante. Caleb disse, olha,
Se o Senhor se agradar de nós, se nós andarmos nos seus caminhos, se nós perseverarmos, nós sabemos que o inimigo é mais forte do que nós. As cidades são fortificadas, sim, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo na sua vida. A adversidade pode sim ser muito além das suas forças. Você não tem condições de resolver, não tem condição, a mínima condição, mas persevera no Senhor, continue firmado no Senhor, continue firmado na palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós nos firmamos na palavra do Senhor, nós não desistimos na espera. Porque, irmãos, esse negócio de esperar e esperar em Deus é um negócio que está fora da nossa agenda. Não é verdade, pastor? O tempo de Deus não é o nosso, né, irmão? E aí, esperar no Senhor está fora do nosso controle. Não cabe na nossa agenda, não dá para determinar a data, o dia, a forma, a maneira, o local, a circunstância, em que contexto que o Senhor vai agir, vai operar, porque é a maneira dele, o tempo é dele, o jeito é dele. E aí, a única coisa nessa relação que dá sustentação nessa relação é a nossa fé no Senhor. É confiar nele, é confiar no seu caráter, é saber que ele é bom, é saber que ele é fiel, é saber que o que ele está fazendo, da maneira que está fazendo, no tempo que ele está fazendo, é o melhor para nós, porque ele nos ama. É a nossa base nesta relação, porque muitas vezes eu quero que Deus age hoje, ou que ele venha agir amanhã, mas o fato é que o tempo é dele. E aí, meus irmãos, quando o que nós estamos esperando ou necessitando vai demorando, a nossa tendência é desistir nessa espera. Talvez você está aqui hoje e já tem coisas pelas quais você nem ora mais. Algumas promessas, de repente, que o Senhor fez para você há muitos anos, mas muitos anos já se passaram e você até já perdeu a esperança, já desistiu desta espera. Mas, meu querido, quero te convidar nesta noite, volte a confiar no Senhor. O tempo dele não é o nosso, o tempo dele é melhor, a forma dele é melhor. Você pode ter esquecido, mas o Senhor não se esquece. E Pedro nos lembra, olha, o 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O tempo dele não é do jeito do nosso, é muito diferente. Aquilo que para você ficou no passado, aquilo que para você foi engavetado, aquilo que para você está empoeirado, está fresco na memória do Pai. A palavra que ele liberou a teu respeito, ele vela sobre ela, porque ele é fiel e é poderoso. Bendito seja o teu santo nome. Você poderia voltar a orar por aquelas promessas antigas do Senhor, sabendo que o Senhor não se esquece, e sabendo mais ainda, porque, irmãos, tem coisas que o Senhor nos promete e que, à medida que o tempo passa,
as nossas condições vão ficando cada vez mais desfavoráveis para que aquilo aconteça. Não é verdade? E aí a nossa fé dá uma minguadinha, não dá não? Ah, se fosse anos atrás, de repente, quem sabe, se fosse em outro tempo, em outras circunstâncias. E aí nós começamos a olhar para nós, esquecemos que quem é o dono da palavra é o Senhor. Nós esquecemos que Ele é o Senhor, nós esquecemos que é Ele quem faz do jeito dEle, da maneira dEle, com o poder dEle, com a sua mão poderosa, porque Ele é Senhor, Ele é Deus e agindo Ele, quem é que vai impedir? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Dele é o querer e o efetuar, não depende das tuas forças. Não depende das tuas condições, não depende da tua saúde, não depende da tua capacidade, não depende da tua idade. Só depende dele e da fidelidade dele. E ainda que nós fomos infiéis, ele continua fiel. Então, se depende da fidelidade dele, pode descansar. Pode descansar no Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso. Então, amados, aquele que está firmado no que o Senhor diz, aquele que está firmado no que sai da boca do Senhor, ele não desiste, ele está ali esperando no Senhor, ele aguarda coisas novas do Senhor. E aí, amados, tem situações na nossa vida em que parece que as coisas estão tudo acabado, parece que não vai dar em nada, parece que agora é o fim. Quando nós olhamos para o apóstolo João, batendo já os 90 anos, e por volta dos 90 anos, numa ilha prisional. João na ilha de Patmos. Velhinho, surrado pela vida, machucado pelas perseguições do Império Romano, principalmente na gestão de Domiciano, que é onde João, na ilha de Patmos, está vivendo nesse tempo. Está machucado, está velhinho, está numa ilha de trabalhos forçados, possivelmente com 90 anos, judiado desse jeito, quem sabe está fraquinho, quem sabe está doente, quem sabe aqueles que olham para João dizem, olha, coitado deste Senhor, olha onde ele vai terminar os seus dias, olha a maneira como vai terminar os seus dias. Talvez outros pudessem olhar para ele e falar, olha, falou tanto, pregou tanto, falou tanto de amor, falou tanto de esperança, falou tanto no Senhor que voltaria, distribuiu tanto amor, olha o fim dele, olha como é que ele está terminando, olha como é que está a vida deste homem, olha como ele terminou, está inválido, está velho, está doente, está acabado, não serve para mais nada, nem para o trabalho forçado, não serve mais, ele não presta para mais nada, mas lá da glória, o Senhor está contemplando e Deus ainda vai desvendar o mistério, Deus ainda vai revelar o futuro da raça humana, o fim da história ainda vai ser revelado e vai ser através daquele velhinho que está ali, para o qual talvez se eu estivesse lá não daria nada. João não desiste na espera. João não perde a esperança. Ele poderia talvez, já pela idade, se fosse um crente mais ou menos, sabe aquele crente que diz, Deus sabe, né, irmão? Deus sabe todas as coisas. Quem sabe João poderia dizer quando ele... Eu não sei por que ele foi parar na ilha de Patmos, mas nós sabemos que ele diz que ele está lá por causa da palavra do Senhor e do seu testemunho, é o que ele diz. Possivelmente ele não quis negar o Senhor. Será que se eu estivesse lá naquela altura da vida, sendo provado daquele jeito, será que eu não dava uma titubeada e, puxa vida, já trabalhei tanto, já preguei tanto, já ensinei tanto, olha, desde a minha juventude eu ando com o Senhor, agora eu preciso, eu mereço descansar. Mas João, ele está perseverando no Senhor.
ainda que esta esperança custe a sua liberdade, custe a sua saúde, custe a sua vida, ele não desiste na espera, ele continua esperando no Senhor e diz: olha, eu estou aqui nesta ilha por causa da palavra do Senhor, por causa do seu testemunho. E quando tudo, meus irmãos, parecia perdido, João fala assim: olha, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, meu irmão, há momentos na vida que parece que tudo está perdido, há momentos na vida que parece que não vai dar em nada, mas dos céus o Senhor abre uma porta, manifesta a sua glória, e o próprio Deus estende a mão e toca na tua vida e diz para você: não temas, eis eu estou vivo, não temas, fui morto, é verdade, mas ressuscitei, estou aqui, não temas. Você está na ilha, está isolado, está na luta, está na peleja, está esquecido, está na espera, mas eu estou com você, e grandes coisas tenho ainda para revelar na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Quem persevera no Senhor não desiste na espera. Quem persevera no Senhor renova sua mente. Não é isso que Paulo diz em Romanos 12? Para a gente não se conformar com este mundo, mas para a gente se transformar pela renovação da nossa mente. Meus irmãos, naquele dia que eles voltaram de espiar a terra, Caleb está com 40 anos. Um menino da minha idade, jovenzinho. E o Senhor falou: onde você pisou, aqueles frutos que você colheu lá em Hebron, lá naquele monte, lá onde você pisou, aquela terra será tua. O tempo passa, 45 anos depois, o seu corpo vai envelhecendo sim, mas ele nestes anos, nestas lutas, nesse deserto, ele vai renovando a sua mente, ele vai renovando a sua fé, e ele fala: Josué, o tempo passou, mas ainda hoje a minha mente está renovada, assim como eu era naquele tempo, eu ainda estou hoje, eu estou ainda forte, tenho a mesma força para ir para a guerra, para tomar posse daquilo que Deus tem me prometido. Bendito seja o nome de Jesus, meu irmão. Não deixe sua mente envelhecer, não.
Renova a sua mente. Renova o seu entendimento no Senhor. À medida que o tempo vai passando, irmãos, a gente vê as pessoas vai envelhecendo e a mente vai envelhecendo também. Vai se sentindo coitadinho, vai se sentindo incapacitado. Não dá mais. No reino de Deus, eu acredito que no reino de Deus, quanto mais o tempo passa, estou dizendo, para aquele que persevera no Senhor. Quem persevera no Senhor tem experiências para contar. Eu acredito que quanto mais o tempo passa, para aquele que persevera no Senhor, mais condições ele tem para ajudar quem vem atrás na caminhada. Quanto mais a idade vai avançando, mais o Senhor vai te capacitando pelas experiências que tu tens com o Senhor para você ajudar as novas gerações que vêm aí caminhando com muita dificuldade. Então, meu irmão, renova a sua mente. O Senhor é contigo. O Senhor não vai te deixar morrer no deserto. Foi o Senhor que te tirou lá do mundo. Foi o Senhor que te salvou. Foi o Senhor quem te chamou para a caminhada. Então, Ele é contigo até hoje. Não desista, renova a sua mente. Amém? E o nosso tempo foi: quem persevera no Senhor vive as promessas do Senhor. Amém? Então não desiste não, persevera. Persevera no Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dias, irmãos, que a nossa vontade é falar: chega. Não aguento mais esses meninos. Não aguento mais essa mulher. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa família. Não aguento mais esse trabalho. Não aguento mais esse emprego. Não aguento mais essa igreja. Não aguento mais essa vida. Nós sabemos que o Senhor tem promessas para nós, porque a sua palavra diz isso. Nós sabemos que aquele que vai na nossa frente, o bom pastor que vai na nossa frente, disse: olha, vai ter umas lutinhas aí, vai ter umas afliçõezinhas aí, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e você está me seguindo, o caminho é caminho de vitória. Então prossiga neste caminho, prossiga seguindo os passos do Senhor. Muitas vezes, em muitas situações, você vai ser tentado a desistir, você vai ser tentado, como foi Israel, a voltar atrás. Quem dera tivesse morrido lá no Egito, ficado lá. Será que lá não tinha cova, Moisés, para enterrar nós lá? Mas persevera no Senhor. Quem persevera vive as promessas do Senhor. 45 anos depois, Caleb está na cidade de Hebron. Expulsou aqueles temidos gigantes, homens famosos e valorosos. O inimigo era real, mas a fidelidade do Senhor nos faz vencer os grandes inimigos. Amém? Ele viveu a promessa do Senhor, porque ele mesmo falou, porque ele perseverou em seguir o Senhor. Ele dá o testemunho, ele dá o segredo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, porque, amados, quão grandes sinais aquelas gerações viram. E esqueceram dos sinais. Mas Caleb se pegou na palavra. Josué, você lembra o que o Senhor falou pela boca de Moisés, homem de Deus? Ele está agarrado na promessa. O Senhor falou, eu criei naquele dia, eu vim acreditando por esse deserto, e eu estou crendo até hoje. Dá a minha terra, dá a parte que me cabe. E ele recebeu, porque o nosso Deus é fiel e abençoa e vê a fé daquele que persevera nele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos de pé, orar ao Senhor, o nosso Deus, esse Deus que é fiel, esse Deus que te contempla, que te vê na luta, na peleja, este Deus que quer
te abençoar. Quer te abençoar. Há momentos que parece que não quer. Não tem momento que parece que falava, Deus esqueceu. Você fica igual a mulher cananeia. Vem atrás e vem gritando, e Jesus fala, não quero saber. Jesus fala, não vou atender, e manda essa mulher embora. E, amados, porque o que Jesus estava querendo ensinar é o que é possível alcançar por meio da fé. Quem de fora olhava dizia, que humilhação. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quem olha de fora fala, que humilhação. E Jesus quer dar uma lição para a mulher, para aqueles discípulos e para nós. Amém? Quando a mulher diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Meus irmãos, foi essa palavra que fez o demônio sair da filha dela. Jesus não mandou o demônio sair. Mandou? Não mandou. Jesus falou, vai, por esta palavra, o demônio já caiu fora. Então, meu querido, há momento que parece que fala, Deus esqueceu. Não, calma, o Senhor vai mostrar para você o que é possível pela fé. Então, não deixe de crer, continue perseverando no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos por tua fidelidade, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai querido, e a nossa oração esta noite, Senhor, Pai, renova a nossa esperança, aumenta hoje a nossa fé, nós queremos vencer as barreiras que surgem diante de nós queremos vencer, Pai, as tempestades, nós queremos vencer os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida, por isso te suplicamos, ajuda a nossa fé, renova, Senhor amado, hoje a nossa fé, Pai querido, aquele irmão, aquela irmã, Pai, que tem entrado aqui esta noite, com seu coração temeroso, com a sua esperança, já quase no fim, Pai eterno, o Senhor é poderoso, a tua palavra é poderosa, renova ele, renova ela, renova o meu irmão, Pai querido, que já nem ora mais por aquelas promessas, aviva, Senhor, a tua obra na vida do teu filho e renova no seu coração a sua fidelidade, a tua palavra, Pai querido, porque nós cremos no Senhor, nós sabemos, Pai amado, que o Senhor é conosco, o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos encheu do teu Espírito Santo e nos deu a tua promessa, por isso nós prosseguimos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, renova a nossa esperança nesta noite, estamos olhando para ti, confiados no Senhor, Pai eterno e santo, é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Você pode render ações de graças pela fidelidade do Senhor. Persevere. Nunca esqueça da palavra do Senhor. Não cai nenhum tio, nenhum jota. Ele é fiel à sua palavra.
as suas promessas. 45 anos, Caleb perseverou. Mas depois ele tomou posse da herança que o Senhor o havia prometido. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não vamos olhar para as circunstâncias, para o deserto, para os murmuradores. Não vamos dar ouvido à voz daqueles que não confiam no Senhor. Vamos perseverar. Insista. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Nós vamos perseverar, olhando para o Senhor. Os irmãos também querem render ações de graça pela vida do ministério do evangelista Geniel. Amém. Deus abençoe a Nicole, né? Júlia, opa, tem hora que eu tô. É a Júlia, ao Nilson, a todos. Que o Senhor recompense a cada um, dando graça e força. Pai, nós te damos graças por esse tempo que passamos juntos, pela tua palavra que nos estimula, que nos exorta, que nos encoraja, que nos anima a prosseguir, não olhando para esse mundo, nem nos amoldando, Senhor, ao seu estilo, mas sempre tendo a mente de Cristo, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, sofreu as ignomínias. Assim nós prosseguiremos, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que essa palavra nessa noite nos santifique, Senhor. Mais ainda, a nossa mente, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança, para que possamos, ó Deus, caminhar um pouco mais. A despeito das coisas materiais, físicas, nós sabemos, Senhor, que buscando primeiro o Teu reino, essas demais coisas nos serão acrescentadas. Nós sabemos que o Senhor é fiel e não nos deixará nada nos faltar, porque Teu é o reino, o poder e a glória, e a Sua palavra nos diz que a Sua misericórdia e a Sua bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Assim, Senhor, guarda cada um. Te agradecemos pela vida do Teu servo, que ministrou a Tua palavra, pelos ministros, Senhor, nessa noite aqui, que louvou, que leu a Tua palavra, que meditou, tudo apresentamos diante de Ti. Agora que a Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amanhã temos uma grande e importante reunião com todos os obreiros aqui. E não esqueça de avisar a todos os obreiros, Eu queria até, depois de você tiver o contato do irmão Anderson, aquele morenão ali, sempre senta ali, me ajuda a lembrar dele, viu? Tá bom? Se vocês não lembrar, eu lembro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém. Vão em paz, vão nessa bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.